Produtor de tabaco gaúcho, ainda mais agora nesse frio que a gente está começando a vivenciar aí mais forte, cada vez mais forte, né, Giovanni? Bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia, Clique Camaquã. Hoje 3 graus aqui também na nossa propriedade. Não sei como é que tá no sul. Então aqui tem uma formação leve de geadas nas baixadas. Hoje aqui, nesse momento, tá 6, 7 graus em Camaquã, mas ontem a gente chegou também a 3 graus e teve formação de geada também. Inclusive, internauta aí do Clique Camaquã enviou o carro coberto de geada, né? Então, tá cada vez mais frio, principalmente para quem levanta cedo, né? E o pessoal do campo geralmente levanta bem cedo, né? E para completar, agora começa a aparecer uma neblina que aí fecha de neblina e o frio não dissipa, né? O sol não consegue aquecer. Mas faz parte, estamos em início de junho, o inverno se aproxima, então precisa fazer frio, né? Para matar inseto, matar praga. E mesmo que eu não goste do frio, mas ele é necessário, que faça agora e não venha depois muito tarde, porque aí prejudica as lavouras. Com certeza, E agora, com esse frio, a gente fala em inverno e sempre vem também em mente, né, no pessoal do interior mesmo, a questão do tabaco, que hoje em dia tem gente que planta no inverno também, né? E antigamente era mais próximo aí do verão, não se tinha essa safra de inverno que se tem hoje, né? É uma evolução, talvez, da planta também, porque antigamente talvez ela nem aguentasse o inverno e hoje a gente tem aí certos modelos, né, de tabaco que aguentam, né? Uma coisa que eu achei diferente esse ano, comparado à safra passada, eu estive semana passada aí no sul, a gente vê poucas lavouras plantadas nesta safra comparada ao ano passado. Porém, esta semana, agora há pouco eu fiz mais uma publicação. Ontem para hoje eu fiz 3 publicações de lavouras já bem desenvolvidas em regiões de Santa Catarina, região aí do Alto Vale, de Itajaí, nessa região, tabaco já bem desenvolvido, né? Como há diferenças às vezes em regiões, então torcemos que dê certo, porém o frio sim, a gente sabe que ele interfere, né, no momento da cura, da colheita, porque não é uma cultura de inverno, mas para quem consegue antecipar, fugir do calorão depois, boa sorte, cada um tem que saber o que é melhor. Tanto que nós vamos estar iniciando também o plantio por dia 20 e 25 agora desse mês, e aqui na nossa região muitos produtores já estão iniciando o plantio, tabaco normal, né, de variedades certificadas, para escapar depois de dezembro lá dessas altas temperaturas. Para nós aqui, a geada não é o problema. Para nós aqui, o vento frio minuano que é um problema. Então, a gente tem que cuidar no plantio, acompanhar a previsão que não tenha minuano na sequência, porque aí ele poderia matar, né, as mudas. Aqui na nossa região, no ano passado, a geada foi um grande problema. A gente teve até um levantamento da FUBRA, que apontava aí, eu não lembro agora em qual mês exatamente do inverno, uma perda de aproximadamente uns 30% assim, do plantio que houve no inverno em razão da geada. Realmente que vem, ela queima, mas também depois acaba apodrecendo, né, a muda. Então talvez aqui na nossa região a redução no plantio desse fumo nessa época do ano tenha alguma relação com essa experiência ruim do ano passado, né? A geada aqui para nós, aqui a temperatura negativa no máximo chega a 0. Agora, quando começa a fazer -1, -2, e eu sei que para vocês ali é uma região fria, ela realmente judia. A gente esteve semana passada em Camaquã, na propriedade do Adelmar Jacobs. E ele tem 30 mil plantado, então um resumo dele, nessa área da lavoura que ele plantou, ele diz que dificilmente a geada se forma, diferente das baixadas. Então o produtor tem que entender, né, plantar as áreas onde ele há muitos anos acompanha, onde a geada não cai muito forte. E aí sim, o tabaco só não desenvolve como deveria, mas não morre. Aí depois, quando esquenta, ele logo se transforma num pé viçoso e rende a colheita na sequência, né? E um assunto também que eu vi já
alguns produtores debatendo é a questão de deixar a terra descansar, né? Às vezes a pessoa não tem uma propriedade muito grande e aí se ela planta no verão e no inverno, ela acaba tendo que utilizar a mesma terra para plantar no verão e no inverno. E aí já havia alguns produtores falando, né, que já estão até reduzindo o plantio de inverno também, por exemplo, com medo de que desgaste demais a terra, né, por não dar esse tempo para a terra descansar também, né, que a gente fala. Cada um é livre, a gente não pode dizer o que o próximo tem que fazer, cada um tem que saber a sua atividade. Quem planta no inverno uma safra só para conseguir escapar do calor, ele segue o processo de um plantio. Mas a gente sabe que existem alguns produtores que plantam o inverno e depois fazem mais uma safrinha. E o próprio produtor vai começar a entender, ver que essa lavoura vai começar a ter problemas logo, logo. Então, ele vai, da pior maneira possível, ver que isso não vale a pena. Então, descansar a terra, fazer uma adubação verde, inclusive o Adelmar ali, a gente vai publicar o vídeo final do mês. Eles têm uma lavoura com palhada de centeio, cara, eu nunca vi uma lavoura tão fechada de palhada. Para o solo, isso é algo espetacular. Essa lavoura vai ser plantada um pouco mais tarde. Como vai cair para o verão, então essa palhada já ajuda a evitar, né, que o solo resseque muito. Essa é uma situação que a gente vê cada vez mais sendo aplicada, né? E é muito importante realmente para qualquer tipo de situação, até para uma horta, né? Eu sei que eu tive utilizando essas técnicas aí, tá cobrindo, né, o solo com seja uma palha, ou seja no meu caso, como é um espaço menor, até com a grama que é cortada ali, para realmente reter mais umidade e evitar até que os organismos ali da terra morram com o excesso de calor do sol, né? Então ele faz uma grande diferença também para a produção, né? E é uma técnica que muitos já vêm aplicando e cada vez aplicando mais, né? E uma questão que eu ia te perguntar antes até, a gente falou sobre várias safras ao longo do ano, qual é o tempo médio mais ou menos de uma safra, desde o momento do plantio até o momento de dizer, encerramos aqui, já estamos com o tabaco enfardado, pronto para vender, são quantos meses mais ou menos? Vou pegar um exemplo meu aqui, tá? Cada um depende a variedade do tabaco, ciclo curto, longo, médio, né? E de como é o processo depois no galpão. Safra passada, nós semeamos 15 de abril, nós plantamos em julho, nós começamos a finalizar a colheita em dezembro e, na verdade, finalizamos a colheita em janeiro. E fizemos a venda final no mês de abril. Então, fechou um ciclo de 12 meses, né? Desde a semeadura até a comercialização. Mas a gente sabe de pessoas hoje, e no passado fechava 14, 15 meses, porque a gente finalizava a venda em julho, agosto. Então, passava de um ano todo esse ciclo. Hoje está mais adiantado, né? Então, próprias variedades são mais rápidas e o manejo no galpão também vai mais rápido, a não ser que o produtor, né, guarde o tabaco para esperar o momento certo da venda, o que esse ano, mais uma vez, está acontecendo, né? Aí interfere. Mas, geralmente, 9 meses da semeadura até a colheita final, e aí tem os meses ainda sobre a comercialização, que para nós fechou um ano. Pois é, o tabaco voltou aí a um pouquinho, pelo menos, subiu o preço em algumas regiões, né? A gente teve um início de venda janeiro, fevereiro, pelo menos na nossa região aqui. A gente acompanha o pessoal do sul, a gente viu que para vocês aí não foi essa venda como para nós aqui. Se falava muito da dificuldade de vocês ali no sul por causa do clima, que prejudicou a classe. Não sei se é uma desculpa ou não, mas enfim, foi falado. Então, janeiro, fevereiro, a venda foi bem mais suave. Depois deu uma parada, inclusive algumas empresas, Pablo, elas não recebiam acima da estimativa. Fechou um fardo acima da estimativa, já mandavam de volta. Isso assusta qualquer produtor, né? Você ter o tabaco no galpão e não conseguir vender. E aí no final teve uma melhorada, dias atrás teve uma baixada de novo, e o que a gente está acompanhando essa semana, que a compra está boa de novo, tá?
Tabaco, principalmente que está bem definido, é O1 sem problema. E acredito que vai finalizar assim, porque se você acompanha as exportações, que é ótimo, né, estão vendendo a milhão. Então é sinal que o nosso tabaco está tendo procura. E o produtor precisa ter essa remuneração também. Pois é, parece que do primeiro trimestre do ano, a indústria do tabaco foi uma das que mais puxou a economia, né, do Rio Grande do Sul, principalmente, né, os valores aí de exportações foram bastante grandes, né, bastante importantes para a economia gaúcha, né. Aí esse ano teremos a COP 11 que vai acontecer. E lá, de novo, vai se bater muito contra o cigarro e automaticamente sobre a produção de tabaco. E aí o interessante é o pessoal que está lá, que é do governo federal, que tem vez e voz na COP, eles vão, né, eles não admitem alguma coisa positiva. Por isso que estão acontecendo já as mobilizações em todas as regiões para mostrar essas realidades, né, da importância que o tabaco tem em exportação e tudo mais. Então, para que não atrapalhem mais ainda a nossa produção de tabaco no Brasil. Eu conversei, acho que mês passado, com o presidente da FUBRA, esteve em Camaquã, sobre essa questão da COP. E é ruim, né, que não possa ter a participação de, por exemplo, a FUBRA, né, uma associação dos fumicultores. Talvez devesse ter um espaço para um pronunciamento durante a COP, né? Deveria ter esse espaço para os outros países entenderem também qual é a realidade do tabaco no Brasil, ou enfim, qualquer outro país. E aí sim tomarem qualquer decisão de assinar qualquer acordo, qualquer tipo de situação, né? Parece que é uma discussão que é para tratar sobre uma coisa que aqueles que lidam com ela diariamente não podem participar, né? Pelo que a gente sabe, que a gente pega ali, parece que eles querem, nesse ano, colocar lá em pauta a proibição do filtro do cigarro. Você já imaginou fabricar o cigarro sem filtro? Então são coisas que, tipo, eles não vão proibir de nós produzirmos, mas a própria proibição de algum item pode sim dar uma cadeia negativa para os demais que estão aí ligados. Então, semana passada estivemos em Canguçu, onde se criou uma frente parlamentar no município, que é o maior produtor de tabaco do país, e isso tem que começar em câmaras de vereadores, Pablo. Né? Começa numa Câmara de Vereadores e aí vai se espalhando. E a gente precisa de apoio político para, pelo menos, fazer pressão lá em cima e dizer, não precisam defender, mas não desmereçam, não prejudiquem mais ainda ao nosso dia a dia na fumicultura. Um exemplo básico, tem equipamentos hoje que a gente tem aí para auxiliar na colheita que tem um imposto que cobra R$40 mil de imposto da máquina. E o retorno para o fumicultor? Zero, não tem retorno desse imposto. E o tabaco já é uma das produções aí que menos tem incentivo, na verdade, né? Uma questão de custeio, de financiamentos, acaba sendo aí uma das culturas que menos tem incentivo do governo federal em si, do estadual também, né? Já é uma cultura que vai resistindo aí na agricultura familiar por conta de ser rentável mesmo para o agricultor, porque esses incentivos que outras culturas costumam ter, não tem, né? Eu sei que aqui na nossa região estão iniciando o plantio de laranja e, pelo que eu conversei com o pessoal, tem um incentivo muito maior aí de subsídio até para financiamentos, enfim, uma facilidade maior para comprar os equipamentos do que se tem muitas vezes no tabaco, né? E aí acabar daqui a pouco proibindo mais ou fechando mais ainda o cerco, né, ao redor do produtor pode prejudicar a economia também, né? Eu até estava vendo a discussão da nicotina sintética também, que parece que tem essa discussão na COP sempre e vai ter esse ano de novo, que é aí uma nicotina que está sendo produzida em laboratório, então ela continua sendo prejudicial para a saúde, para quem utiliza, né, a nicotina, e anula a produção do tabaco. Então ela não resolve o problema que a gente fala, né, sobre o uso do tabaco, sobre nicotina, o que pode causar para a tua saúde,
mas ao mesmo tempo impacta a economia do produtor, né? Aí já é também uma questão meio hipócrita quase, né? Da gente querer proibir o produtor de plantar e permitir que uma indústria de laboratório recrie a mesma substância que está ali no tabaco, ou até pior, não se sabe também, né? É algo recente agora, né? E aí vem a questão do cigarro eletrônico. Dias atrás nós participamos de uma rodada de conversa. O cigarro eletrônico, ele tem que ter uma legislação que mostra, eu não vou saber te dizer os números que a nicotina pode ter, mas hoje é vendido livremente no mercado, clandestino, e não se sabe a composição, é muito mais forte essa nicotina. E se ela fosse colocada, registrada, então ela teria que seguir um padrão mínimo e máximo. E o que hoje rola aí, ninguém sabe o mínimo e o máximo que você está fumando. Então é muita politicagem, ONGs que são contra, que estão lucrando em cima disso, e nós somos prejudicados. Como você disse, se cria em laboratório o que nós poderíamos estar produzindo, né, e nós cuidamos do solo, temos uma vida digna com isso, mas infelizmente nem todos pensam assim. Ô, vida difícil, hein? Pois é. Giovanni, muito obrigado pela tua participação aí nessa quarta-feira, e na próxima semana a gente retorna aí com mais informações sobre o cotidiano aí da agricultura familiar e produção de tabaco principalmente. Um último toque, semana que vem provavelmente eu vou estar recebendo uma comitiva do Paraná para, não só aqui, vamos visitar mais algumas propriedades para entender o processo da compra no paiol, porque eles lá também, como Santa Catarina, querem implantar. Então, como nós somos os pioneiros, eu acho interessante eles visitarem produtores e conversar, entender o que deu certo, o que está errado. Então, se a gente realmente receber essa visita, vamos colocar no ar para vocês também, para mostrar que isso veio positivamente. A gente precisa manter e ampliar para os outros estados também essa venda no paiol, que é muito mais prática. Porém, precisa ter indústria e produtor um bom senso que isso dê certo. Tá bom? Um grande abraço, Pablo, e o Clique Camaquã. Boa quarta-feira. Uma boa quarta-feira e até semana que vem, Giovanni Weber. Agora 7h50, rápido intervalo, já voltamos com o terceiro bloco do Campo em Dia, mais informações, as primeiras informações da manhã nessa quarta-feira.